Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso painel. Estamos hoje com 3 executivos do mundo automotivo, esperamos as perguntas de vocês. Mas para esquentando os motores, vou começar com a Silvia. Silvia, as suas categorias, os seus produtos lá na Kraujic, depois dessa pandemia, mudou de posição ou continuou tudo do mesmo jeito? Olha, não teve grandes mudanças, né? A pandemia, ela manteve, na realidade, a questão da estratégia e do foco em fornecedores, divisão de fornecedores, basicamente a mesma. Então, eu não vejo que a pandemia trouxe alguma mudança nesse sentido. Eu acho que a pandemia ela trouxe, sim, uma visão de que talvez a forma de fazer a estratégia tenha que mudar, né? Globalizados, por exemplo. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Como nós trabalhamos a estratégia, não basicamente o posicionamento dos fornecedores hoje dentro de uma matriz Kraujic, por exemplo. Legal, bacana. André, conta pra gente, e a relação com os fornecedores, ela ficou mais difícil? Para alguns fornecedores que não estavam no nosso radar de crítico, sim, mas a gente tem a agilidade de conseguir antecipar problema, principalmente porque a gente está conectado globalmente. Então, a gente tem a vantagem de conseguir se antecipar os problemas vivenciados pela pandemia em outras unidades nossas e tirar vantagem nos aproximando e nos relacionando melhor de uma forma digital e mais rápida com os fornecedores, evitando deslocamento, viagem e aquelas agendas que a gente tinha um pouco mais burocráticas antigamente. Hoje a gente encurtou essa distância e a gente está praticamente online com os nossos fornecedores para antecipar problema e prever soluções mais ágeis para o nosso negócio. Entendo. Gustavo, como é que ficou a relação com o fornecedor nessa situação aí que a gente teve essa bagunça inicial aí? Como é que ficou? Bom, acho que durante a pandemia, um processo que aconteceu, tudo à distância, né? A gente já está acostumado em compras a ter aquele olho no olho, aquela negociação presencial, a gente foi se adaptando, né? O acesso a informações, a preparação para a negociação, o relacionamento com o fornecedor, a manutenção desse relacionamento mesmo sem poder encontrar fisicamente, tudo isso passou a ter um valor muito maior. Legal, bacana. Silvia, você falou que teve mudanças da estratégia. Eu sei que muita gente aqui teve fornecedor rasgando o contrato, revisando o preço. Como é que foi lá com vocês, lá na Mercedes? Isso já é parte do dia a dia há muito tempo, né? Não foi a pandemia que mudou alguma coisa. Eu acho que já o Brasil, né, visto o contexto econômico que a gente tem, ele já nos traz esse tipo de situação que não é inusitada, né? Basicamente constante, né? E na indústria automobilística isso é um fato, né? Então, o que eu sinto e que eu acho que faz diferença durante esse processo da pandemia é que as dificuldades ou os desafios devido à situação macroeconômica mundial, né, de supply, realmente eles se tornaram exponenciais as dificuldades que a gente lida com a nossa cadeia, né? Então, acho que é mais a questão aí do volume, né, que isso tomou do que, de fato, de ser uma surpresa, porque isso já é no dia a dia no Brasil, né? Sempre com emoção. Isso é verdade. Tem uma professora na live, chama Ana Lídia, ela fala, o Brasil não é um país para amadores, é uma grande verdade. André, conta pra gente, você falou sobre os fornecedores digitais. Como é que a gente consegue convencer o fornecedor a ser mais digital, a entrar nas nossas plataformas? Como é que é essa luta lá na GM? Não chega a ser uma luta, professor. Basicamente, se a gente se posiciona estrategicamente com esse fornecedor, é um caminho natural. E os fornecedores que vêm estendendo essa parceria conosco, eles já vêm investindo nessa linha já há algum tempo, e agora a pandemia ela acelerou esse processo de digitalização desses fornecedores, sendo que a gente acaba ajudando ou direcionando, dando caminho para aqueles que teriam mais dificuldade para se digitalizar, e que, por uma questão de sobrevivência e mesmo de competitividade, acabaram ficando no caminho. Então, quem de fato está hoje conosco, tem uma capacidade de oxigênio suficiente para navegar com a gente e atravessar essa crise com relativa tranquilidade diante do cenário todo caótico que a gente está vivendo agora. Legal. Gustavo, você comentou sobre a forma que foi tratada aquele momento selvagem. Como é que ficou, não a relação com os fornecedores, mas aqueles que ficaram pelo caminho? Como é que
Teve fornecedores? Como é que foi a seleção de quem fica, quem eu deixo ficar, quem eu não deixo ficar? Essa é uma boa pergunta. Acho que a pandemia ela teve impactos diferentes em cada um de nós, nas famílias e nas empresas também. Teve empresa que diminuiu, teve empresa que fechou, teve empresa que cresceu, né? Então, como todo desafio, ele apresenta oportunidades. O que a gente tentou sempre, durante todo o tempo, é identificar essas oportunidades, fazer o papel de facilitador, mostrar qual é o caminho, mostrar qual é a nossa necessidade, sempre tentar alinhar a nossa estratégia com a estratégia dos fornecedores. Aqueles que a gente conseguiu harmonizar isso bem foram casos de sucesso. Legal, bacana. Silvia, queria falar para você, vamos agora para dentro da área de compras lá. Como é que foi com o pessoal? O pessoal lá, o sinestésico, que estava louco para voltar para o trabalho, outro que queria ficar no online. Como é que foi coordenar o time nesse mundo aí? Foi uma quebra de paradigma, né? Essa mudança radical, eu diria. Nós já tínhamos um sistema de home office, mais uma vez por semana, para os compradores, não os executivos. Então, acho que essa primeira quebra de paradigma, os executivos também entrar nesse molde, né? Estamos voltando num processo híbrido, né? Então, todo mundo sente falta, porque nós somos uma área comercial, né? Então, nós temos muita essa questão da relação, né? E do cafezinho. Isso é importante, porque isso também é uma troca. Então, gradualmente agora uma volta, né, para um sistema híbrido, porque todo mundo gostou também da experiência do home office, né? Então, acho que é uma adaptação caso a caso, né? Nós temos uma regra geral, obviamente, mas cada um tem as suas particularidades. Tem os que preferem mais o escritório, tem os que preferem ficar em casa, até por uma questão de logística, filhos, etc., né? Porque isso foi incorporado, e eu acho que esse foi o lado mais interessante, até para os fornecedores, né? Hoje a gente conhece a casa de todo mundo. Verdade. André, fala para a gente um pouquinho. A Silvia falou sobre os profissionais de compras, mas com mais facilidade. Parece que os executivos é que teve um pessoal mais sênior. Lá na GM aconteceu isso também? Convencimento do pessoal mais sênior? Foi meio a forceps, professor. A GM já tinha uma cultura de home office bem arraigada pelo fato de a gente ser global e parte das decisões serem tomadas, às vezes, na Ásia ou na matriz americana. Então, a gente já tinha um pouco essa questão de trabalhar remoto. Mas nota-se que a pandemia obrigou e forçou algumas... parte da liderança da corporação a enxergar o trabalho remoto de outra forma, né? Então, ajudou a derrubar algumas barreiras, uns preconceitos, e tem funcionado muito bem, né? A gente tem reduzido o custo, enfim, a gente está muito mais próximo do que a gente estava antes, e de fato tem gente que vai querer continuar mais no modelo em casa, e tem gente que quer voltar para o escritório. No meu caso, por exemplo, estou desesperado para voltar, eu gosto, como a Silvia comentou aqui, eu acho que a colaboração é que vai levar a gente para frente, né? Então isso é importante em algum momento, você está próximo com quem você trabalha, com quem você interage, para que essa colaboração te leve e te potencialize mais para frente. Mas tem funcionado muito bem o modelo, a gente vamos fazer um piloto agora de volta ao escritório, estou super animado, e acho que é uma coisa que veio para ficar. A gente agora tem que entender que o colaborador ele tem a dinâmica dele, a empresa tem a dela, e a gente tem que fazer a convergência disso daí. Tem funcionado e eu acho que vai ser um sucesso para a gente lá. Que legal. Gustavo, eu queria explorar outro aspecto com você, né? Como uma big multinacional, como é que foi esse momento que você viveu e que o seu time viveu? Trouxe mais lá para o corporativo, para os donos das categorias ou não? Deu uma liberdade maior aqui local? A gente tem bastante autonomia aqui, local. O que eu entendo é assim, quando a gente estava no momento antes da pandemia, né, que era o que todo mundo estava acostumado a fazer, a gente ficava até sem perceber numa certa zona de conforto. Era fácil você acessar as informações, era fácil, porque era muito pessoal, né? Você está vendo a pessoa ali, né? Mesmo quando você vai tratar com o pessoal dos headquarters, etc. Tal, é muito mais fácil, tudo muito personalizado. Hoje em dia, como você não tem as pessoas ali no tempo que você precisa, para você poder tirar uma dúvida, etc., você precisa migrar para um modelo onde você consiga acessar as informações. Então, as informações elas têm que estar disponíveis para o trabalho ter uma continuidade, porque não é aquela continuidade temporal que você consegue ter as pessoas sempre ao mesmo tempo quando você quer a informação que você precisa. Então,
Isso sim trouxe um pouco mais de autonomia para a gente, para ter essa liberdade de cada comprador, de cada profissional, conseguir migrar de função, conseguir passar o trabalho para o colega. Isso traz para a gente essa autonomia também. Legal, bacana. Silvio, eu queria explorar com você um novo aspecto, o aspecto de ferramentas ágeis, né? Que tá todo mundo falando em Scrum, vão trazer, invasão do pessoal de TI, bicho alienígena chegando, mas isso tem impactado a tua área de compra, essa tendência de ter ferramentas diferentes dos que a gente está usando hoje em dia? A área de compras de uma montadora é muito processual, né? A gente carrega uma história já de processos, né? De gestão de fornecedores muito estruturada. O que nós buscamos eu diria, com essas novas ferramentas, é de fato poder quebrar alguns paradigmas desses processos, né? Já complexos, e trazer agilidade. Então, acho que essa é a palavra-chave aí, né? E estamos nessa luta, de alguma forma, né? Porque você tem que mudar um pouco o mindset também, né? E trazer a novidade e fazer com que ela seja aceita internamente também, né? Então, eu sou super defensora, acredito muito que a gente tem que buscar esses caminhos para focar no essencial, né? Então, hoje você precisa ser ágil, cada vez mais, e focar no essencial, né? Então, o resto, eu diria que essa nova estrutura, ela ajuda a tornar mais ágil o processo e efetivamente ser mais eficiente. Então, tem que lutar por isso, na verdade. Legal. Parecem uns loucos lá querendo vender canvas de negociação, não é verdade? André, a gente acabou de ver aqui na palestra da Cela, até a gente brincou lá atrás, a automotiva fazendo escola, né, de Tier 1, Tier 2, a gente tem isso há bastante tempo. Assim, que área que a gente olha como automotivo para tirar modelos? Tem alguma área que você fala assim, se inspira, algum segmento que venha trazer modelos de compras que possa ajudar? Eu costumo dizer que compras é um benchmark para gestão de fornecedores. Eu acho que assim, a área automotiva faz isso muito bem, gestão de fornecedores. Você tem algum ícone assim que você olha e fala, pô, aquela área realmente traz conceitos, mesmo que não seja compras? Eu ainda trago uma perspectiva de outsider ainda, por conta da minha progressão de carreira, até trabalhei com o Rodolfo em outras organizações. Eu acho que aqui a montadora, de fato, a relevância que a área de compras tem no processo decisório e na definição do programa corporativo da companhia como um todo é muito relevante. Então, isso é muito legal, você ser comprador numa montadora, você tem uma relevância diferente de em outras indústrias, tá? Mas, por outro lado, acho que por alguns ciclos, as montadoras têm olhado mais para dentro ou para si mesmas do que para fora. Para nós é mais fácil, principalmente por conta do momento que a gente está vivendo e das parcerias com que a gente está fazendo lá fora. Então, a indústria automotiva ela está passando por uma mudança muito significativa, né? O consumidor ele está mudando, ele enxerga a mobilidade, o carro de outra forma, e por vezes a gente está aprendendo a vender serviços. Então, para a gente troca muita informação com algumas parcerias estratégicas que a gente tem lá fora, startups que a gente está investindo, informação pública, vocês podem pesquisar isso daí nos jornais, e também eu acho que a rede que nós desenvolvemos enquanto profissionais de compras, professor, ela é fundamental para a gente oxigenar a gente mesmo, né? E se provocar, e fazer as perguntas duras, e às vezes fazer as perguntas bobas, mas que às vezes ajudam aí um pouco no que a Silvia falou, a gente ser um pouco mais orientado ao cliente e não ao processo. Na montadora é muito orientado ao processo ainda, a gente precisa mudar. Puxa, o meu cliente lá ele está mudando, será que a gente não tem que mudar o nosso comportamento? Mas é olhar startup, é olhar toda essa área de novos serviços que estão nascendo aí, de mobilidade, para a gente ficar antenado. A gente tem que trocar, se a gente ficar parado, a gente morre. Sem dúvida. Davi, posso quebrar o protocolo? Claro. Posso comentar em cima da mesma pergunta? Pode, deve. Você perguntou se tem alguma indústria que a gente olha, acho que natural, né? Toda essa transformação que está passando a indústria automotiva para uma indústria de soluções e mobilidade em transporte, os competidores naturalmente vão ser as Big Techs. Então, a gente está falando de Google, a gente está falando de Tesla, a gente está falando de Amazon. Então, a gente tem que comprar como essas empresas compram, né? Não é só a área de compras com a excelência eficiente em custos, não é a área de compras simplesmente suportando a estratégia que
foi traçada pela empresa é a área de compras junto com os fornecedores, porque muitas vezes a inovação está nos fornecedores do automotivo, é conseguir trazer isso e fazer junto a estratégia da empresa. É o comprador não só conhecendo do produto ou conhecendo dos fornecedores, mas conhecendo do cliente final da empresa, sabendo como é que aquele serviço, aquele produto que está sendo oferecido, como é que ele funciona, como é que eu consigo agregar valor, trazer valor para dentro da minha empresa. Tem que participar do conteúdo inteiro. Legal, bacana. Silvia, você quer comentar essa? Quero sim, porque eu acho que esse é um ponto importante, né? O olhar do cliente, né? Eu acho que realmente no automobilístico, e isso é uma característica de anos, né? Como uma indústria muito tradicional e uma área de compras muito consolidada, como o André comentou, né? Você precisa quebrar essa questão, né, do processual. Por quê? Porque a gente olhava muito para dentro mesmo, né? Para si. Então, você tem que trazer essa proximidade e ela vai em olhar o mercado. Né? Então, é um prazer, por exemplo, estar aqui hoje, porque a gente gosta de ouvir também, né, dos outros segmentos de atuação, não só os nossos, e falar, poxa, nós somos muito, muito bons como compras, não temos nada a fazer. Sim, a gente tem o tempo todo e a gente tem que ter esse questionamento. Né? E a proximidade com as startups, elas ajudam nesse sentido. Né? Numa experiência recente, eu observei o quão é difícil para a gente também fazer as adequações de processo para poder casar, né? Fazer esse casamento funcionar, né? E ser real. Mas eu acho que esse é o caminho mesmo, se a gente quiser dar esse passo de transformação e que o nosso mercado está sofrendo. Né? Legal, bacana. Gustavo, vou começar por você agora. O André falou sobre olhar mercado, a gente estava discutindo sobre isso. E como é que é benchmark? Ou seja, a gente fala muito de olhar, mas ver, a gente vê em eventos, é mais fácil. Mas e fazer benchmark, né? Ou seja, usar aquela ferramenta lá do famoso TBC, tirar a bunda da cadeira e ir lá olhar. Como é que você faz isso? Vê empresas fazendo? Tá aí, acho que esse é um fator que a gente ganhou com a pandemia, né? Porque antigamente era um pouco mais difícil, um pouco mais constrangedor, né? Vamos falar assim, né? Eu e a Silvia somos concorrentes diretos, a gente fala, não, somos colegas, né? Estamos aqui todos como os colegas. É muito mais complicado falar, uma pessoa de compras vai visitar compras do concorrente direto, né? É muito mais difícil. Com a pandemia, a gente passou a ter mais acesso a esse tipo de informação, esse evento, né, é uma prova disso, a gente está aqui trocando ideias, compartilhando conceitos, entendendo como o outro pensa. Acho sim, a gente faz isso de uma forma ativa, às vezes não só diretamente no assunto compras em si, né, onde a gente está sempre alerta com as novidades do mercado e tal, mas também com outros assuntos, né, outras pautas que fazem parte da agenda de compras, né, agenda ESG, agenda de pluralismo, inclusão, isso a gente fez muito benchmarking durante a pandemia. Muito legal. André, aproveitando que ele falou de inclusão, teve alguma mudança lá na GM sobre a parte de diversidade, a parte de saúde reputacional dos fornecedores? Teve algum movimento muito forte? Assim? Muito forte, professor. A Matriz vem liderando essa questão de inclusão. Existe um programa agora, a gente criou uma área executiva corporativa muito relevante, que é Chief Inclusion Officer, Diversity Officer, justamente para trazer a importância dessa questão na corporação. Essa discussão nos Estados Unidos ela é muito mais ativa do que aqui na América do Sul, mas a reboque a gente está trazendo para cá, então a gente está fazendo programas de trainee inclusivos. Lá na Matriz a gente tem uma área que avalia fornecedores e premia fornecedores com minorias étnicas, indígenas, enfim. Então isso já vem mais forte lá, que a gente está importando para cá, e eu vejo isso agora muito mais nos nossos processos de RH, de trazer trainee de determinada segmento. Quando a gente vai fazer alguma posição que a gente precisa repor alguém, a gente busca essa questão de inclusão e diversidade. Até outro dia eu participei de um processo em que era uma entrevista blind interviews. Você não sabe quem você está entrevistando, se é homem, mulher, se tem 20, 30, 40 anos. Enfim, são mudanças que a gente está passando e que naturalmente fazem parte da agenda de liderança da corporação agora, para insistir nisso e não deixar que seja um tópico acessório ou que daqui a pouco a gente caia na rotina que é massacrante e esqueça isso. Mas está funcionando muito bem. Bacana, legal. Mas eu estava levantando o cenário para aproveitar a Silvia, porque o segmento automotivo é famosamente bem masculino. Como é que foi tua carreira, Silvia? Conta pra gente, que dificuldades teve nesse caminho?
Olha, Davi, dificuldades eu acho que elas existiram sempre, né? Muitas vezes você não percebe, só mais velho que você venha perceber o que foram as dificuldades, né? Hoje eu tenho esse olhar. Eu vou dizer que eu não tive ao longo da minha carreira no automotivo. Basicamente, eu sou do Comitê de Diversidade da Mercedes-Benz, né, que começou lá no final de 2017, então bastante atuante aí para trazer inclusão, para trazer essa proposta, né, de que quanto mais diverso, melhor o resultado final que a gente possa obter, né? Mas ainda tem muito trabalho pela frente, né? Não só do ponto de vista de gênero, né? Mas de inclusão como um todo, racial, ou mesmo quando se fala de níveis executivos, ou para a questão da orientação sexual. Eu faço parte hoje de um grupo de afinidade também, então acho que esse movimento é um movimento que veio para ficar, porque ele é pauta efetiva de ESG, né? E as nossas organizações são organizações que estão comprometidas com isso. Então, agora é muito trabalho, né? E um olhar especial, realmente, de fazer com que a política se aplique nesse sentido, né? Então, você tem que puxar, tem que dar um passo além, para que a coisa se torne futuramente, talvez, natural. E, professor, só fazendo um merchan aqui agora e dando, só corroborando o que a senhora falou, a nossa última campanha da Tracker agora é justamente isso daí, a Paula Carosella falando, não vou mais pilotar fogão, que é isso? Não tem essa, né? Mulher tá... Então, a marca Chevrolet tá refletindo de dentro para fora essas práticas de inclusão, de diversidade e que só se refletem, inclusive, até numa campanha que está rodando aí agora. Que é o olhar do cliente, né? Exatamente. Sem dúvida. Não, e a gente tem que dar exemplo. Fala, Gustavo. Só para complementar também, acho que, novamente, aqui a área de compras tem um papel fundamental, porque se você traz a diversidade, se você traz a inclusão para dentro do teu departamento de compras, se você tem um time diverso, ele vai influenciar muito a cadeia como um todo. Você vai influenciar para ter fornecedores diversos que aceitam isso, que trabalham isso de uma forma genuína, de uma forma verdadeira. Então, a área de compras aqui também é bastante estratégica. Super bem colocado. Nós somos o grande fornecedor interno, contato todas as áreas. Mas meu negócio é não deixar vocês confortáveis. Então vamos falar agora de cybersecurity, né? Vamos falar de segurança, legislação está chegando. Vocês três trabalham em organizações globais, estão super expostas. A gente tem hacker invadindo aí, pedindo criptomoeda para liberar sistema. Como é que vocês estão cuidando disso lá, principalmente compras, que é uma área que tem contato, uma área bastante exposta. Como é que tem sido lá, Gustavo? Vejo duas vertentes aí. Uma é o lado tecnológico, liderado por TI, esse sim com uma liderança global, né, em todos os processos, em todos os equipamentos, etc., com um caderno de diretrizes que tem que ser seguido, treinamento para todo mundo, e o lado pessoal, né? Eu acho que aí o papel de cada gestor, o papel de ensinar, o papel de treinar o que pode fazer, o que não pode fazer, o que deve fazer, o que é adequado, o que não é adequado, os cuidados, às vezes pequenos cuidados que você toma que podem fazer toda a diferença. Legal, bacana. André, para você eu queria na mesma pergunta, mas com fornecedores, como é que essa relação, como é que a gente sensibiliza os fornecedores e como é que tem acontecido isso em relação a GM? Tem a parte toda de segurança lógica aqui, que já foi comentada aqui, que a gente investe cada vez mais, e é uma parte também de treinamento, em que nós exigimos do fornecedor um caderno de requerimentos técnicos, em que ele deve observar práticas de segurança da informação, sustentabilidade, enfim, tem todo um caderno de requerimentos que ele deve observar, que se observados endereçam a nossa política de segurança, que ela é constantemente atualizada. Talvez uma dificuldade nova que a gente está enfrentando agora, até por conta da pandemia, quando a gente fala, tem muito treinamento é uma ferramenta boa, só que pelo fato de a gente não estar mais próximo, com o turnover, a gente se preocupa um pouco mais com quem está chegando, né? Porque você está sentado do lado do camarada lá, você vê ele fazendo alguma coisa errada, você dá um alerta, só que agora você não tem mais essa interação, então nós temos uma preocupação adicional com quem está chegando agora, com essa necessidade de sigilo, de segurança da informação, com bastante treinamento. A gente tem insistido muito nisso. Legal. Silvia, e com vocês lá? Muito treinamento. Eu acho que esse é um ponto-chave e a Mercedes-Benz está investindo muito, o grupo Daimler como um todo, né, nessa questão. Eu acho que ela é fundamental, porque é uma questão de você trazer a disciplina um pouco, né, do dia a dia, porque a gente tem que ser atento a ela, né?
é a questão do WhatsApp, por exemplo, é o que você comunica, o conteúdo do que é comunicado. Então, quer dizer, existem muitas vias, né, para você disponibilizar informações. Então, eu acho que essa é uma preocupação chave hoje. Nós estamos tendo agora massivamente, né, não só em treinamento, mas também assim no dia a dia, né, informação que a empresa traz, que é para poder justamente dar conta dessa nova situação em que o controle ele deixa de ser, né, visual, por exemplo, né? Não tem como ser. Então, isso é realmente muito mais... E quando você faz os treinamentos, você dá conta do quão sensível é o tema. Né? Sem dúvida. Vocês tocaram num ponto que eu gosto pouco, que é treinamento, então vamos aproveitar agora esses últimos minutinhos que a gente tem para falar sobre isso. Queria que cada um de vocês falasse, para vocês, pessoalmente, como é que foi treinamento? Foi a empresa? Foi você que foi buscar? E o que você faz com o seu time? Você motiva ele a buscar? Você proporciona? Vou começar por você, Gustavo. Foi bastante individual, né? Eu gosto muito de treinamento, acho que você consegue aprender com mais diversas experiências que você tem, faço isso no âmbito pessoal, incentivo bastante o meu time a fazer, e eu acho bastante interessante a live oferecendo um treinamento específico para a área de compras, né? A gente estava conversando um pouquinho antes, que compras, ao mesmo tempo que tem um lado generalista, toda empresa tem compras, a solução tem que ser específica para aquela empresa. Então, a profissionalização do comprador é algo que é bastante interessante, algo que eu vejo como um futuro aí bastante promissor. Legal, bacana. André? Lá na companhia, a gente tem parceria com universidades de top tier, Ivy League no mundo inteiro, que oferecem cursos, alguns gratuitos, outros pagos. Então, a gente se serve e fica a critério do comprador ou do funcionário se servir desse tipo de curso. Mas mais do que isso, eu acho que tem um pouco de troca, né? Principalmente de trazer perspectiva de fora para quem está lá e ouvir de quem está lá e fazer essa troca. Então, quando a gente vai num fornecedor fazer uma visita num fornecedor para ver uma linha nova, ou uma negociação, negociar um contrato, a gente aproveita para checar como é que esse fornecedor tá instruindo a força de trabalho dele e que informação ele pode trazer para mim como comprador que vai me ajudar a fazer o meu trabalho melhor, né? Então, essa troca com os fornecedores, que é meio gratuita, né? Isso não tem preço, ela funciona muito para a gente lá. A gente tem rodado muito a base de fornecedores para buscar informação e nos capacitarmos enquanto compradores. Isso tem funcionado. Bacana. Silvia? O leque é diverso, tem desde treinamentos estruturados, né? Nós fizemos um último recente até com a live aqui, né, professor? O professor Davi estava nele. E nós temos também incentivos dados para que a pessoa esteja sempre se atualizando, né? Então, isso tem um leque bem amplo de opções. E existe uma coisa, você tocou num ponto que me fez lembrar, nós estimulamos essa troca com os fornecedores também. Então, as questões técnicas, por exemplo, do fornecedor ou de um grande sistemista, ele poder treinar naquilo que é a sua tecnologia, trazer um conteúdo também para os compradores, né? Então, essa presença também na cadeia, ela é facilitadora nesse sentido. E a gente promoveu, de fato, cursos né? Treinamentos organizados com os fornecedores. Legal, muito bacana. Silvia, André, Gustavo, em nome da Live University, muito obrigado. O papo tá bom, mas o show vai continuar. Obrigado mesmo. Agradeço. Valeu, pessoal. E atenção, tenho perguntas aqui, ó. Opa. Pessoal do painel, Trilha Roxa, quem perguntou foi a Beatriz Ponce de Almeida. Pergunta: como está a pressão na área de compras nesse momento, quando certas matérias-primas, como os semicondutores, impactam até na parada das fábricas? Esse é um assunto delicado, mas a culpa é sempre do comprador. Então, não vai ser uma crise que, de novo, eu costumo brincar, a culpa é sempre nossa. O que a gente tem que fazer é se antecipar os problemas. Mas, de fato, tem sido uma pressão adicional, né? Silvia, você quer comentar? É o que eu falei, né? Durante a pandemia, as nossas problemáticas, elas são exponenciais, né? Então, isso é uma questão global, né? Não é uma questão só Brasil.
e ela está sendo tratada da melhor forma possível, sempre com muita pressão em cima de compras, basicamente. Gustavo. Claro, pressão está alta, muito alta, não é só nesse commodity específico, são diversos gargalos, cada dia a gincana está corrida, a gente fala assim, e eu vejo que o relacionamento aqui com os fornecedores, ele é fundamental. Então, se você tem essa liberdade de trabalhar junto com o teu fornecedor, buscando soluções, às vezes indo no Tier 2, no Tier 3, trabalhando junto num objetivo comum, porque se a minha linha para, a linha dele também para e ninguém ganha. Então, se você consegue ter isso, aí sim você consegue ter sucesso.